Então, gente, boa noite. Vamos começar, acho que já está na hora. Meu nome é Márcia, para quem não me conhece. Eu sou a atual vice-presidente do ramo estudantil e eu vou apresentar o POF para vocês hoje, um pouquinho, a introdução. Então, a atividade ela já foi realizada pelo ramo estudantil e parou faz quase 2 anos. E agora, na gestão de 2020, decidimos reativar com um novo formato, como se um canal aberto entre a comunidade, os voluntários e os interessados na área. A ideia é que a atividade seja realizada quinzenalmente e que a cada corrida os grupos tragam temas de área do seu interesse, de cada grupo. E nessa primeira edição, a gente contará com a participação das voluntárias do grupo de afinidade UI e da RAIS. Eu vou pedir que as meninas se apresentem. Então, gente, meu nome é Larissa, eu sou atual presidente do capítulo de Robótica e Automação da UFCG e estamos aqui muito felizes com todos os participantes aqui. Eu vi que tem gente que nem é da UFCG, estou muito feliz com isso. Então, espero que vocês gostem da conversa que a gente vai ter hoje, tá bom? Boa noite, gente. Eu acho que vocês sabem, né, o tema do COF hoje é o cenário feminino na tecnologia. Meu nome é Wislaine, eu sou a atual presidente do UI. Oi, gente, eu sou Mariane, eu sou a atual vice-presidente do UI. Oi, Lana, eu sou a atual gerente do braço de robótica, faço parte do RAI, junto com a Rita, que é a atual presidente. Muito prazer. Então, gente, eu falei, né, eu sou Larissa, sou a presidente da RAI, eu sou aluna de engenharia elétrica na UFCG, eu estou mais ou menos no meio do curso, e já faz uns 2 anos que eu faço parte do I3E. Eu já fiz parte da diretoria do UI e hoje estou atualmente na diretoria da RAIS. E é muito bom fazer parte desse, só me acrescentou estar onde eu estou, superar desafios, que a gente vai estar citando um pouco aqui. E é isso. Boa noite, gente. Eu já me apresentei, né? A gente resolveu falar um pouquinho também da nossa trajetória, até para contextualizar, né, sobre o tema da apresentação. Então, como eu falei, meu nome é Wislaine, eu sou engenheira eletricista e atual presidente do I3E UFCG. Minha trajetória com a tecnologia teve início em 2010, quando eu decidi fazer um curso técnico integrado ao ensino médio no IFPB. Foi um curso de manutenção e suporte em informática, e foi nele que eu tive meus primeiros contatos com eletrônica analógica, digital, programação e manutenção de computadores de uma forma geral. Já nessa época, eu pude participar de alguns projetos de iniciação científica, de extensão e ser monitora de algumas disciplinas técnicas, e foi por isso que eu me encantei, né, completamente pela área e escolhi fazer graduação em engenharia elétrica. Eu ingressei na UFCG no período de 2014.2 e, ao longo do curso, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos que foram essenciais para a minha formação, tanto técnica como humana, como é o caso do Programa de Educação Tutorial, PET Elétrica, do I3E UFCG, no qual eu fui voluntária e membro da diretoria, sendo a atual presidente. Nos 2 últimos anos do curso, eu participei também como desenvolvedora em um projeto de pesquisa e desenvolvimento no Laboratório de Sistemas Embarcados de Computação Pervasiva, o Embedded, em parceria com uma empresa privada, e desenvolvi minha pesquisa e projeto de conclusão de curso na área de instrumentação eletrônica, no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Controle. Bom, no final do ano passado, em dezembro, eu concluí o curso com ênfase em controle e automação, e atualmente eu sou aluna de mestrado em engenharia elétrica na UFCG, nas áreas de engenharia da computação e instrumentação eletrônica, e atuo como engenheira júnior em projetos de desenvolvimento no Embed no VI. Como eu já me apresentei, meu nome é Alana, eu ingressei na parte de robótica, não tenho nem como dizer para vocês assim uma data que eu tenho começado, porque sempre foi uma coisa muito inerente a mim.
gostar da área de exatas e de robótica. Na escola eu já era louca pelas Olimpíadas de Lógica e tal. Depois eu resolvi fazer engenharia elétrica, assim, coloquei uma opção, um curso, porque eu sempre quis muito isso. Depois de entrar em elétrica, eu já sabia que eu queria robótica, então eu comecei a procurar os projetos de robótica, entrei no E-Robótica, comecei a trabalhar com os professores da robótica, com OpenCV, no Python. Depois eu entrei no Fórmula. Fórmula 1 é um projeto que tem entre mecânica, várias áreas onde a gente constrói um carro do zero e leva ele para a competição e faz ele correr. A competição é em São Paulo, o Fórmula é igual ao I3E, ele é para todas as universidades no mundo, assim, é uma competição mundial. Lá eu peguei na parte de ser mais chicote elétrico, porque eu sempre quis tentar para a parte robótica, não fui muito para a parte mecânica. Voltei para o RAIS, me engajei mais, comecei a trabalhar no EEG, que é um projeto onde a gente tem a capacidade de controlar com pensamentos e com o fluxo eletromagnético que o nosso cérebro emite, o braço robótico, que é o nosso objetivo final, e daí eu me tornei gerente do projeto do braço robótico, muito feliz atualmente. Nesse último ano eu me formei no Bootcamp em São Paulo de desenvolvedora, como Dev Júnior, e desenvolvi uma plataforma que é a Vise, onde você, enfim, é tipo um Airbnb que a gente desenvolveu, mas é mais um pedacinho da carreira de dev, que eu estou tentando acoplar com tudo com robótica. Pode ir, Mariane. Boa noite, como eu falei, meu nome é Mariane, e falando um pouco sobre a minha trajetória nesse ramo de tecnologia. Eu sou graduanda do curso de Engenharia Elétrica. Desde o primeiro período do curso, eu pude participar de projetos de extensão e iniciação científica na área de eletrônica e de instrumentação eletrônica. Nesse percurso, eu também fui monitora do laboratório de eletrônica. E em 2019, no primeiro semestre de 2019, eu realizei um estágio como aluna visitante na Universidade da Arábia Saudita, aqui em Abdullah University of Science and Technology, vulgo CAUST, onde eu trabalhei ajudando os alunos de pós-graduação a desenvolver projetos e aplicações na área de eletrônica. Também no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Controle, o LIEC, na UFCG, eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso. Em paralelo a essas atividades, nos últimos 3 anos, eu pude participar ativamente do UFCG, sendo no ano de 2018 presidente do grupo. E atualmente estou estagiando em uma empresa de sistemas eletrônicos voltado para microeletrônica e fotônica. Bem, entrando agora mais para a parte da apresentação, o tema do Coffee é o cenário feminino na tecnologia. Então, quando a gente fala sobre a problemática de gênero, né, que trouxe o feminino na tecnologia, a gente apresenta como uma solução para esse problema a equidade de gênero, que, diferente da igualdade, ela leva em consideração as diferenças e singularidades de cada um. Mas, para apontar essa problemática como sendo de gênero, primeiro a gente precisa entender o porquê é um problema relacionado ao gênero, porque que essa diferença se dá pelas mulheres serem mulheres, pelas meninas serem meninas, ou seja, do gênero mesmo. E a forma mais direta para a gente apresentar e mostrar que esse dado, que esse problema é concreto na sociedade, a gente vai apresentar alguns dados coletados no cenário atual, ou seja, 2018, 2019. Começar a falar sobre a perspectiva geral da atuação da mulher no mercado. A Great Place to Work, que é uma consultoria para a empresa, GTPW, realizou em 2019 um estudo relacionado a mulheres, ou seja, ele relaciona esse bom lugar de trabalho do ponto de vista feminino, em todos os aspectos, o quanto as empresas são acolhedoras, seguras para as mulheres. E nessa pesquisa, ele apresentou que dentro do cenário global, de líderes de empresa, apenas 5% dessas pessoas são mulheres. E dentro desses 5%, apenas 10% ocupa o cargo de CEO. Desses líderes de empresa, entre presidente, diretor, gerente,
toda a alta hierarquia de uma empresa. Então, esses são dados mostrando que há essa relação de gênero nessa desigualdade no meio do mercado. Outro ponto que também demonstra essa questão de desigualdade de gênero é quando a gente analisa a diferença salarial. Os homens têm uma renda média de cerca de 38% a mais que as mulheres. E quando a gente faz essa estimativa, olhando o mesmo cargo, ou seja, a mesma posição, às vezes as atribuições, a mesma tarefa, tudo igual, só diferenciando de homem e mulher, a gente tem que quanto maior o cargo, maior é a diferença salarial. Ou seja, vamos colocar em números. Quando os cargos são presidente, diretor e gerente, tem uma diferença de 32%. Isso relacionando só ao gênero. Ou seja, por a mulher ser mulher, ela ganha 32% a menos que um homem, executando as mesmas atividades, nos mesmos cargos, tudo igual. E quando a gente analisa o nível de escolaridade, os salários dos profissionais que possuem MBA, que é uma qualificação elevada, quando se trata em mercado, a diferença é cerca de 42%. Ou seja, se a gente for analisar aí um salário de 10 mil reais, a mulher ganha 4 mil a menos do que o homem, só porque é mulher. E fazendo estimativa para o futuro, segundo o relatório da Oxfam Brasil, se essa tendência for mantida, essa equidade salarial só vai ser alcançada em 2047. Ou seja, a gente ainda vai ter 27 anos de luta só para obter o salário igual. Não é nem a questão de igualdade dentro das empresas, vários outros aspectos que tem, assédio e tudo mais, é só levando em consideração a equidade salarial. Agora, estreitando mais a área, dentro dessas empresas, a gente tem também as empresas de tecnologia, nas quais também reflete esse cenário de desigualdade de gênero e que é ainda mais afetada, porque além de sofrer com tudo isso, ainda tem uma parcela pequena de mulheres atuando na mão de obra. E, falando em números, a atuação de 20% das pessoas que atuam na área de tecnologia são mulheres. Isso segundo o IBGE. Uma perspectiva que poderia dar mais esperança sobre essa mudança seria a proporção de meninas nessas áreas na base, que seria o ramo acadêmico. Ou seja, essas meninas estudando para se formar e poder entrar nesse mercado que ainda está defasado em relação a homens e mulheres. Só que as estatísticas elas ainda são baixas. A representatividade feminina nas áreas de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é aproximadamente de 35%. Aí a gente fica com o questionamento. Como é que poderíamos mudar esse cenário? Esse cenário que precisa de mudança em toda a sua estrutura. Desde a base educacional, que seria essas de ensino médio ao ensino superior, até as políticas de equidade de gênero dentro das empresas. Então, só fazendo um comentário sobre esses números que Mariana falou, a gente fica até se perguntando, né? Por que o homem ganha mais, 34% a mais que a mulher, se eles estão no mesmo cargo numa empresa? Aí a gente começa a se questionar, não, tem que ter um motivo para isso acontecer. Não é simplesmente só porque ela é mulher. A gente fica sem acreditar que realmente é isso. Mas é verdade, esse é o único motivo que se dá, só pela diferença de sexo e de gênero. E, tipo, muitas vezes as pessoas se questionam sobre isso. Ah, não, mas talvez não tenha tanta preparação profissional, não esteja tão preparada. Mas pior que não, às vezes existem mulheres bem mais capacitadas do que academicamente falando, tem mais preparação, mais cursos, mais... Enfim, e mesmo assim, elas recebem ainda menos. E, sério, isso é muito... Você fica sem acreditar, em pleno século XXI, isso ainda acontece. E como a Mariana falou, ainda temos 27 anos pela frente de luta, se quisermos igualar uma coisa que deveria ser o certo, né? Tipo, não tem motivo para a gente não ter o salário igual, não existe isso. E aí, a gente tem que incentivar desde a nossa base as meninas a entrarem nessas áreas, porque muitas vezes não existe, muitas vezes, na maioria das vezes, não existe incentivo a estarem nessas áreas. Eu estava lendo uns artigos e ele dizia assim, a gente tem que lutar para que o PlayStation também seja um brinquedo para menina.
e não só as bonecas, ou coisa de colorir, mas videogame, que ela sonha em ser astronauta, que ela sonha em ser uma grande cientista, que não sonha apenas em seguir outras áreas, que são as mais comuns, né? Que é as áreas da saúde. E às vezes, tipo, a gente fica dando uma olhada sobre isso, e às vezes não é nem só porque elas têm medo de entrar nessas áreas, às vezes nem passa pela cabeça que essas meninas não podem ingressar nessas áreas. E aí, baseado nesse contexto, tudo que a gente vivencia, existem inúmeras iniciativas para incentivar a participação feminina nas áreas, para que elas sejam encorajadas, para que elas não tenham o medo de encarar esse ambiente, porque se é uma realidade, se existe uma realidade, é essa. Acho que as meninas aí, né, que já trabalham, podem ter mais noção disso. Você chega num ambiente de trabalho, num laboratório, você é a única menina. No máximo, você encontra outra que também já está perto de sair, aí você vai ficar lá. Porque a participação ali quase não tem. Eu já fiz vários cursos, que eu era a única menina que estava fazendo, que participava desses cursos. Ou então, no laboratório mesmo, várias vezes me encontrei como a única menina no laboratório. E nem sempre isso é fácil, né? Quando a gente trabalha com pessoas que realmente enxergam que não há um problema com isso, é super tranquilo. Mas, geralmente, existem desafios que a gente tem que superar, ter muita base teórica e muita paciência, né? Para não ultrapassar os limites da paciência. E aí, falando sobre essas iniciativas, tem uma iniciativa maravilhosa, existem inúmeras em todo o Brasil, mas eu queria falar de uma especial, que é uma iniciativa da UFCG, que é o Engenheiras da Borborema. E, meu Deus, o amor que eu tenho por essa iniciativa, vocês não têm noção do que é isso, não. O Engenheiras da Borborema é um projeto que nasceu do WI, né? Como as meninas falaram, o WI é um grupo de afinidade. Já é uma grande iniciativa, o WI, que é um grupo de afinidade que incentiva a participação feminina, encoraja as meninas a estarem nas áreas de tecnologia e se sentir confortável ali. É como se a gente fosse uma rede para se unir ali dentro, nesse meio. E o Engenheiras da Borborema é um projeto que nasceu em 2016, a partir das voluntárias, né? Uma iniciativa das voluntárias do WI. E é um projeto financiado pelo CNPq, pelo Fundo Elas, pelos Carlos Chagas, enfim, tem vários financiamentos. E eu tive o maior prazer desse mundo de conhecer esse projeto logo quando eu ingressei no I3E. Acho que foi uma das primeiras atividades que eu fiz quando eu entrei no I3E, foi o Engenheiras. Aí como é que acontece o Engenheiras? A gente realiza oficinas numa escola integral que tem em Campina Grande, que é o Itam Pereira. E nessas oficinas, a gente realiza várias atividades exclusivas para meninas. Meninas que ministram essas oficinas para alunas dessa escola. E aí a gente realiza oficina de programação, oficina de energias renováveis, TISP, que é ensinar física e matemática com materiais recicláveis de uma forma mais dinâmica. E também tivemos várias atividades. Eu realizei com as meninas um workshop de carrinho seguidor de linha. Foi a minha primeira atividade e, desde então, eu participo desse projeto. Essa foto aí que vocês estão vendo foi da Mostra Pedagógica do ano passado. E, sério, foi incrível, incrível demais. Pode passar, Maria? Aqui são outras fotos de momentos que a gente teve durante as oficinas e vocês não têm noção do quanto é a diferença que a gente consegue usar na vida dessas meninas. Porque, meu Deus, já eu choro, viu? Lembrando da mostra. Quem me conhece sabe que eu vou chorar já. Na mostra pedagógica, várias meninas dando depoimentos de que a gente conseguiu encorajar elas a quererem fazer engenharia, que nunca na
passou na cabeça delas, não, eu quero fazer só um parênteses. Na minha primeira oficina de TISP que eu dei, eu perguntei às meninas, gente, qual a área que vocês querem seguir? Sério, a maioria. Eu quero fazer medicina, quero fazer letras, quero fazer letras português, letras inglês, fisioterapia, nutrição, direito. Pronto. Não tinha uma menina que quisesse engenharia. Uma. Ou professora de matemática, ou física, ou essas áreas, né, do STEM. E eu, beleza, vamos. Tá certo, vocês estão aí com essa opinião, porque ainda não conheceram a área direitinho. E aí, toda a oficina, a gente mostrava como era legal. E dizia, não, gente, olha, sabe aquele assunto de física que vocês veem, que a gente estuda óptica? Pronto, olha, é isso aqui que a gente vai fazer. E fazia, e todas as oficinas, as meninas perguntavam, quando é que vai ser a próxima? Gente, sério, era a melhor coisa do mundo. A gente sempre se dobra, né, porque tem a carga horária da graduação, e abrir um espaço para isso, meu Deus do céu, é muito compensador, porque as meninas perguntaram, não, quando é que vai ser a próxima? Vocês vão vir semana que vem? A gente vai fazer o que semana que vem? E, gente, vocês vão fazer o quê? Não sei o que, eram várias perguntas, e quando foi no final, nessa mostra pedagógica, várias meninas dizendo, não, eu tenho interesse hoje em fazer engenharia. A gente tem meninas também que fizeram engenharia, que entraram, eu vou falar delas já lá na frente, mas que a gente conseguiu ver, e até mesmo quem realmente não quis engenharia, dizer, gente, eu não quero realmente, porque minha paixão é medicina, por exemplo, mas eu amei a área, é muito legal o que vocês fizeram, eu tinha um pavor de matemática, eu tinha um pavor de física, e a partir dessas oficinas do projeto, eu pude gostar de fazer isso, de estudar, e foi comprovado que o desempenho dessas meninas nessas disciplinas melhorou muito, 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 muito. O desempenho delas em todas as disciplinas, a participação delas nas atividades da escola. A escola ela tem várias iniciativas e as meninas estão sempre participando. Quando eu chegava lá na escola, era a líder da sala, outra estava na frente de um projeto, outra estava sempre assumindo. Eu disse, rapaz, essa aí é a menina do Engenheiros, viu? Elas que estão aí assumindo a frente de tudo. Você vê, todo mundo queria participar de todas as oficinas. E é só o que eu tenho para falar, realmente, que essas iniciativas existem e Engenheiras é perfeito. Eu sou muito... eu não sou, acho que eu sou a melhor pessoa para falar, que eu vou vender esse produto aqui tão bem, gente, pelo amor de Deus. Aí na foto aí a gente tem uma oficina que eu fiz de energias renováveis, eu e Luísa, que a gente fez TISP com energias renováveis. As meninas desenvolveram os aerogeradores, e aí elas aprenderam muita coisa sobre isso. E na outra também, aqui do lado, é uma das oficinas que a gente faz. E essa aqui no meio, meu Deus, essa foto aqui, quando eu achei essa foto, foi incrível. Que foi quando, na nossa despedida do ano passado, as meninas deram depoimento e simplesmente se levantaram lá e começaram a falar um monte de coisa legal. Bom, aí tava todo mundo chorando, eu fui a primeira a chorar. Quando elas se levantaram, eu já tava chorando. Meu Deus, lá vem. E a gente se abraçou. Gente, a energia desse grupo, dessas meninas aí, foi incrível. E aí, para completar isso aí que eu tô falando, não podia deixar de passar uma das meninas que participou do projeto, que esteve com a gente durante o ensino médio, que mudou assim, saiu mudando a opinião depois que conheceu a gente. E hoje ela está fazendo engenharia elétrica. Realmente é a prova do meu orgulho. É quando eu vejo assim, rapaz, eu fiz um trabalho e deu certo. Tá aqui, ó, o produto. Essa menina, eu queria convidar também para falar um pouquinho. Beatriz, que nossa ferinha, meu Deus do céu. Bia, te amo. Queria que você falasse um pouquinho aqui sobre o Engenheiros na sua vida. Cuidado, viu, que você já está pegando a mania do 3E aqui de ficar falando horrores. É o tempo que eu me poupo aqui para não chorar. Mulher, eu já tô quase chorando aqui, lembrando desse dia que você falou do projeto.
e foi maravilhoso. Eu queria falar aqui primeiro que antes de conhecer o projeto, eu realmente não queria fazer engenharia, como eu estou fazendo agora, e eu queria fazer odontologia, algo que se fosse para escolher agora, eu com certeza não queria. E foi incrível a combinação, parece que foi Deus que fez, menina, tu tem que entrar na engenharia, porque tu foi feita para isso. Porque na mesma época que eu conheci o projeto, meu professor de física me chamou para participar da robótica da escola, que acontecia às tardes. Não era integral como está sendo agora, o João Pereira, né? E eu tive que me dividir em duas, tanto para participar da robótica da escola como do projeto. E esse projeto foi muito importante para a minha vida, porque eu pude, assim, encarar de perto o que é ser uma mulher nas exatas e também o poder que nós temos. Que às vezes a gente não enxerga a capacidade que uma mulher tem na mão, e é imensa. E conhecer isso com as meninas do projeto foi incrível. A gente participou de muita coisa juntas, e eu só tinha que dizer assim, caramba, foi o encontro perfeito da minha vida, foi eu com as meninas, e eu não sei nem o que falar direito. Larissa, Milena, Mariana, todas maravilhosas, foram participações excelentes na minha vida. E eu trouxe aqui algumas coisas que a gente participou, coisas que a gente fez juntas, né? Eu participei 3 anos do projeto, participei até de avisarem da minha cara. Participei da oficina de Arduino, que foi a primeira, participei da oficina de energias renováveis, participei da oficina de programação. Tive a oportunidade de lecionar na Nassau no dia do evento, só um momento, do Software Free Day, que foi na Nassau. A gente lecionou o Scratch lá para o pessoal que estava no evento, foi maravilhoso. Elas permitirem que eu transmitisse o conhecimento que aprendi com elas no dia do evento. A gente também foi conhecer os laboratórios da UFCG, que, nossa, esse dia foi maravilhoso. Foi nesse dia que eu bati um martelo e falei, eu preciso fazer engenharia elétrica, que eu conheci o laboratório de alta tensão, ver aquelas coisas maravilhosas, mesmo não entendendo, mas eu me apaixonei. Eu também participei de um documentário feito pelo Monstros Filmes. Quem estava projetando esse documentário era Cristina Leite. Elas estavam falando sobre a imagem da mulher nas exatas e tudo mais, e eu fui convidada a fazer esse depoimento, eu e Milena. Foi, assim, lindo fazer esse depoimento, mostrar a minha imagem. A gente também teve capacitações de seguidores de linha. As oficinas traziam muita coisa, realmente, do jeito que Larissa falou. Eu pude ter, assim, apoio de todas elas, também na robótica da escola, porque às vezes a gente não tinha uma capacitação boa para isso, e eu falava, meninas, eu tô aqui precisando de ajuda, elas vinham. E, assim, foram minhas heroínas, e eu só tenho que agradecer mesmo. Se não fosse por elas, eu não sei o que seria agora. Porque eu só me vejo agora por causa delas. Eu já falei isso várias vezes, já falei a Larissa, a Larissa Lima também, a Milena, várias vezes. E eu estou muito grata, muito grata. A gente passou muita coisa juntas, eu curti muito, muito, muito com vocês. Foi uma coisa assim, surreal. Quando eu venho falar do projeto para alguém, me dá vontade de chorar, porque eu morro de saudade. E assim, quando elas chegavam lá na escola, no João Pereira, minha vontade era sair correndo, abraçar e falar, ainda bem que vocês chegaram essa semana, eu estava morrendo de saudade. Porque eu me sentia um pouco excluída no ambiente da robótica. Às vezes eu queria ter voz e não podia. Tinha gente que dizia que não, porque se você é menina, não tem pra que você tá aí. E eu falava, não tem isso, nunca vi isso. A gente também tem espaço e a gente também tem poder. E eu aprendi isso com elas, a ter voz, a falar, a dizer, eu posso estar aqui, eu vou fazer a diferença, eu vou aumentar esses números aí nos gráficos e vou mostrar que mulher também tem muita capacidade. Não é só o homem que tem que estar na área das exatas. E é isso.
Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o porquê? Então, eu fico muito feliz com isso. E sobre o que Bia falou, né, de ter voz, eu recebi, assim, depoimentos de que as meninas, quando faziam as oficinas, a gente sempre fez as oficinas no pátio da escola. E aí os outros alunos, as outras alunas passavam e ficava, tipo, tudo admirando, como se... Primeiro, tinha gente admirando, caramba, olha o que elas estão fazendo, né, que massa. E outras, tipo, como assim elas estão fazendo isso? E eram duas visões, assim, que a gente aos poucos ia quebrando, sempre conseguimos meninas, meninas, né, mais alunas, não eram as mesmas, sempre aparecia uma nova querendo participar da atividade. E quando elas faziam as oficinas, eram realmente o empoderamento, voltava diferente, de tipo, caramba, olha o que eu sei fazer, né, o que eu consigo fazer. E eu só tenho a agradecer por esses projetos. A gente tem inúmeros outros projetos. Na UFPB, a gente tem o Meninas na Computação, que incentiva meninas na parte de programação e tal. Enfim, temos inúmeros projetos por aí. E o valor desses projetos é isso. É o resultado que a gente está vendo aí, né? Quando a gente faz as coisas na base, a gente consegue quebrar esse medo, dizer, gente, não existe isso, vamos juntas, que a gente vai conseguir, que vocês conseguem, vocês têm força para isso. E é isso, gente. Se eu for falar aqui do engenheiro, eu já vou passar o dia todo falando. Vocês não vão ter noção. Até na TV Paraíba a gente apareceu já, não foi? Foi sim. Pode continuar, Luiz. Ah, gente, é difícil, viu? Continuar agora, depois desse depoimento. Mas mudando um pouquinho de contexto, né? Vou falar um pouquinho sobre a importância da diversidade de gênero nas empresas de tecnologia. Pode passar, Mari. Nós sabemos que a tecnologia dominou o mundo. É difícil a gente imaginar um modelo de realidade em que a tecnologia não existe mais. E com isso, a indústria de tecnologia ela tem evoluído cada vez mais nas últimas décadas. Mas apesar de toda essa evolução, o que tem se observado é que ela ainda é composta majoritariamente por homens e por homens brancos. Isso significa que essa evolução tecnológica, ela tende a atender interesses desse grupo específico, levando menos em consideração os interesses diversos da sociedade. Isso acaba gerando uma série de problemas a longo prazo, desde de culturas sexistas e tóxicas dentro de muitas empresas, até a falta de soluções de tecnologias mais inclusivas, como, por exemplo, tecnologias desenvolvidas por mulheres, pensadas por mulheres e para mulheres. Mas por que eu falo disso? Eu falo disso porque, no meu ponto de vista, para se aproveitar o máximo que a tecnologia tem a nos oferecer, nós precisamos fazer uso das habilidades, da criatividade e da engenhosidade dos desenvolvedores da solução. Assim, se a gente tem um cenário em que há uma contribuição igual de homens e mulheres, esse seria o cenário ideal, pois assim nós não estaríamos desperdiçando todo o potencial feminino nessa construção desse futuro, né, inovador e mais tecnológico. Mas para isso é preciso que os locais de trabalho eles sejam cada vez mais inclusivos e diversos, né? Acompanhe esse ritmo do mundo em que vivemos atualmente, né? Que a diversidade é presente em todas as áreas. Mas, infelizmente, em alguns locais de trabalho, essa proporção não é seguida. Larissa falou muito, né? E Bia deu depoimento sobre a importância de incentivar meninas nas áreas de STEM, desde a base, né? Desde a escola. Mas outra solução que a gente tem para aumentar o número de mulheres nas áreas de tecnologia é preparar as empresas para receber essas mulheres. Porque de nada adianta, né, ter vários projetos que incentivem mulheres a ingressar nas carreiras de STEM, se as empresas não estão preparadas para recebê-las.
E por esse motivo, as empresas de tecnologia, elas têm um papel fundamental e têm muito a colaborar nesse processo, né, como um todo. As organizações, elas têm que focar em implementar práticas e iniciativas que promovam essa causa e busquem o equilíbrio entre os colaboradores. E a solução, né, como sempre, né, que é a palavra da vez aqui dessa conversa, é representatividade. É preciso de maior representatividade feminina, desde a contratação, desde a etapa de contratação até os times de desenvolvimento, para que assim se tenha condições, crie condições para que as mulheres estejam presentes em todos os níveis hierárquicos da empresa. Eu sei que esse é um desafio enorme, sei também que muitas empresas que já são conscientes dessa importância, têm consciência de que a diversidade de gênero dentro das empresas é importante, e mesmo assim, ainda é uma realidade distante. Apesar de todas essas discussões que estão ganhando, né, graças a Deus, bastante espaço ultimamente, mas, infelizmente, transformar essa teoria, que a gente sabe que provavelmente é eficaz, em prática, ainda é um desafio enorme para as organizações. Mas depois a gente vai mostrar alguns casos de sucesso, né, para falar do ponto de vista positivo também. Mas para entender mais sobre a importância de ter mais mulheres na tecnologia, vamos considerar algumas reflexões, certo? Num contexto geral, né, que não só de tecnologia em si, mas tipo, no cenário de mercado de trabalho como um todo, é observado que equipes compostas por pessoas com perfis diferentes, de gêneros diferentes, com pensamentos diferentes, possuem uma diversidade de olhares que contribui para um trabalho mais colaborativo e mais inclusivo. E isso, consequentemente, beneficia a sociedade, né, de uma forma geral. Mas, além de beneficiar a sociedade, essa diversidade também melhora o negócio, melhora a lucratividade da empresa, vamos dizer assim. Isso acontece porque, por promover esse encontro de pontos de vista diferentes, naturalmente, vai haver um aumento, vamos dizer assim, de criatividade e inovação e, consequentemente, maior produtividade e maior lucratividade para a empresa. Lá no início da apresentação, da conversa, Mariane, ela citou que em 2019, o GPTW realizou, né, uma pesquisa. O GPTW, só relembrando, é uma consultoria global que apoia as organizações a obter melhores resultados de desempenho e lucratividade. E no ano de 2019, premiou as 40 melhores empresas para a mulher trabalhar. E foi observado que essas empresas premiadas, elas tiveram um aumento no faturamento anual de 12,2%, que equivale a um crescimento de 6 vezes maior do que o registrado no mercado de uma forma geral. Então, esse resultado, né, impressionante, assim, até impressionante, nada mais é do que uma evidência de que ter mais mulheres, desde a diretoria até o desenvolvimento, tem um efeito positivo no resultado financeiro e desempenho das empresas. Todas essas empresas premiadas, elas têm política de equidade de gênero e têm mulheres trabalhando desde a mais alta hierarquia até os times de desenvolvimento. Por isso, né, atualmente, essa discussão da importância da equidade de gênero, da diversidade de gênero dentro das empresas de tecnologia, é uma discussão que é frequente nas lideranças das grandes empresas, das grandes corporações de tecnologia. E a Lana vai apresentar agora alguns exemplos de empresas que já estão começando a adotar essas políticas e que estão obtendo bons resultados, né? E para comprovar o que a gente está falando, né? Que a diversidade é importante, embora muitas pessoas achem que é irrelevante. Então, passo aí a vez para a Lana. Obrigada, Wislaine. Primeira coisa que eu queria destacar é, assim, vendo a conversa das meninas, já que a gente está num coffee, né, no Mesa Redonda, então vamos inteirar tudo. Para mim, eu falei que tinha sido natural, né, que eu sempre gostei de robótica desde o início. Por que para mim foi natural? Porque eu tive direito de escolha, sabe? Quando, na minha criação, assim,
É importante, gente. Assim, não passa para a criança só a boneca, entendeu? Não passa para a criança só o incentivo de uma atividade de cuidar, sabe? Passa para ela o joguinho de lógica, passa para ela tudo, assim, sabe? Que ela tenha direito de conhecer e ver realmente onde vai despertando, onde ela vai sentindo prazer naquela atividade. Para ela ter direito de escolha, sabe? Deveria ser uma coisa natural para todo mundo, igual como uma pessoa vê aquela criança que tem um sonho de ser médica, entendeu? É massa, eu acho muito legal quando eu encontro aquela pessoa que diz eu tenho um sonho de trabalhar com robótica desde criança, entendeu? Porque deveria ser mais comum isso. Natural né? Mas deveria ser mais comum. Segunda coisa foi que eu espero que vocês estejam, assim, vendo soluções e vendo realmente o andar, porque quando a gente foi resolver sobre essa reunião, sobre esse coffee, a gente tinha combinado, foi unânime, assim, todo mundo pensou, vamos trazer solução, assim, vamos mostrar para o pessoal como eles podem mudar essa realidade e como eles podem enxergar desde o problema tá mudando, sabe? Tem uma coisa andando aqui, ver o andar. Então, assim, que vocês tirem de hoje uma coisa que vocês podem aplicar nas crianças da família de vocês, ou que vocês conhecem, a uma pessoa que vocês estão vendo que, tipo, tá na faculdade ou tá na escola já, e vocês podem ajudar essa pessoa. Bora lá. Pode passar, amiga, para o próximo. Próximo slide. Aí, pronto. Eu trouxe algumas empresas para vocês. Teve algumas que eu consegui achar mais projetos, porque devido à quarentena, lembrando que teve alguns projetos que não estão, infelizmente, ativos no período, mas fica a dica aí, porque esse período vai passar e vocês continuem checando essas empresas, porque vale a pena. Se elas já tiveram esses interesses anteriormente, elas vão ter no futuro também. O Google, como todo mundo sabe, é uma empresa extremamente inclusiva, porque eles prezam muito pela qualidade no trabalho, que você se sinta à vontade. Eles acham que a base da empresa é você conseguir imaginar e conseguir criar coisas novas, e você só vai conseguir fazer isso se você estiver se sentindo confortável onde você está. Então, eles são extremamente inclusivos. Eu trouxe empresas que, ao decorrer da minha história na área, eu sempre achei projetos disponíveis para mulheres e projetos disponíveis para a área de inclusão e tal. Então, por isso que eu trouxe. Então, vale a pena checar, assim, durante alguns meses, essas empresas. A Nubank, eu vou falar... A Nubank, a Apple e o PicPay e a Levagon eu vou destacar mais para vocês depois. Então, vou passar bem rápido nelas aqui. A TIM não foi na minha decorrência, assim. Foi dica de uma amiga, foi dica de Larissa, que ela assistiu um webinar da TIM, falando sobre esse assunto que a gente está debatendo hoje, e é até por isso que ela tem mais propriedade do que eu para falar sobre como a TIM inseriu nesse webinar a empresa, como eles são com relação a isso. Lari, me diz aí o que foi que achou do webinar e tal. Então, acho que a gente divulgou no grupo do UI e da Raiz, foi o Mulheres Tech, e eu achei, assim, muito legal. Primeiro porque eles fizeram, basicamente, o que a gente mostrou aqui no começo, eles mostraram em números o que estava acontecendo, e você, querendo ou não, você se choca um pouco, assim, que, caramba, como é que isso ainda acontece e tal. Mas eu pude participar de 4 palestras que foram incríveis, sério. As mulheres, elas contaram um pouco da trajetória delas e como foi difícil em relação ao que eu tinha comentado antes, né? Teve uma que ela hoje trabalha no 5G da TIM, ela é coordenadora lá. Só tinha ela de mulher, desde a época que ela entrou nessa área de pesquisa até hoje, só tinha ela de mulher. E que não só ela, mas também teve uma palestra sobre a questão da mulher negra, que também foram números que me deixaram chocadas. Eu tinha até aqui separado para olhar, que, por exemplo, apenas 2,8%
por cento dos cargos mais altos das empresas são por mulheres, mas apenas 0,4% eram por mulheres negras. Gente, quando eu vi isso, que nem 1% das pessoas que assumem grandes cargos da empresa são de mulheres negras, por fatores gênero e cor, eu fiquei, caramba, isso não existe, não é possível que... É algo que todo mundo deveria estar fazendo alguma coisa para mudar, né? Exato, caramba, gente, como assim? Então, foi um webinar incrível, incrível mesmo. Elas mostraram um pouco da trajetória, inclusive, elas falaram tão bem da caminhada delas, que elas sempre estavam incentivando outras mulheres, que mesmo com as dificuldades, elas conseguiam vencer e mostrar, né, o seu valor, que na mesma hora, gente, pelo amor de Deus, eu preciso seguir essa mulher aqui no Instagram, no LinkedIn, eu preciso me conectar com ela, porque realmente foi muito inspirador. E foi um trabalho muito legal da TIM. Eu não conhecia essa iniciativa deles, mas o nome da iniciativa foi Mulheres Tech, e eles têm práticas inclusivas dentro da empresa, não só para mulheres, mas para todo tipo de diversidade, porque como o Slaine falou, ele foi comprovado que quanto mais diversos são os profissionais dentro da empresa, melhores resultados isso é proporcionado. Não só mulher e homem, mas o caso dos deficientes, que também não são incluídos, o caso dos negros, que não são incluídos, o caso dos LGBTs, que também não são incluídos. Então, hoje, a TIM ela tem essa iniciativa de inclusão da diversidade, e eles mostraram lá o quão isso rendeu em resultados para ele. Foi realmente muito bom. Eles realmente consideraram que isso era comprovado e tal, que gerou muitos ótimos, maravilhosos resultados. E é isto. Foi muito legal. E eu sigo tudinho, as mulheres tudo lá da TIM, porque foram muito inspiradoras, de verdade mesmo. Para vocês verem que, assim, essas empresas não são empresas que elas ignoram um problema que tem. Não, elas mostram, a gente tem um problema na empresa, a gente tem mais homem do que mulher aqui. Eles mostram que existe problema, eles não vão disfarçar aquilo, eles fazem questão de mostrar. Mas eles mostram também que estão fazendo alguma coisa para essa realidade mudar, tá entendendo? São esse tipo de empresa que vocês têm que começar a procurar, tipo, desde o início, o que é que eu preciso no meu currículo para poder prestar um dia para aquela vaga, assim. Porque, gente, é muito diferente você trabalhar num ambiente que lhe acolhe, que lhe engaja ali. O RAIS, assim, Larissa sabe, os projetos da faculdade são maravilhosos, porque eles lhe engajam muito nisso, e você vê, assim, que você tem voz ali, que você é mais uma pessoa ali dentro, porque tem várias pessoas misturadas, de todos os gêneros, de todas as ideias, e você só consegue resolver, assim, vários problemas, resolver um problema que atinja todas as realidades, se você tiver todas as realidades ali pensando no problema como um todo. Não adianta você selecionar, né? Enfim. A Spotify, eu recebi um convite uma vez para poder participar do time deles de Dev, como estudante, para fazer um curso deles de Dev, porque o Spotify, ele também é uma empresa que procura mudar. Então, ele fica mandando assim, você é mulher, está interessada em aprender programação? Vem aqui, a gente te ensina, tá entendendo? A gente pode dar início a isso. Então, isso mostra que eles são uma empresa também que vocês podem se sentir talvez mais confortáveis no ambiente. A Bray.com, para quem não sabe, assim, não é uma empresa muito popular, mas é uma empresa de desenvolvimento de produto. Você chega com uma ideia, prepara e eles vão desenvolver sua ideia, seja ele um aplicativo, um web, e vai botar a público. Maravilhosa a empresa, gente. É a pessoa que falou comigo, representando a empresa, que essa empresa foi, inclusive, indicada pela escola da Levagon, que eu vou falar para vocês depois. Eles eram uma mulher. Ela estava na Itália, brasileira, porque é uma empresa mundial, que tem uma sede, tem 2 sedes no Brasil, parece. E mais uma empresa assim, para vocês, se quiserem se engajar, eles dão uma super inclusão para a mulher, ela é super confortável lá dentro. Passou uma experiência super legal dela para mim. A Ecole 42 e a Levagon
que é esse símbolozinho que vocês estão vendo de um vagãozinho, são escolas de programação. A Ecole 42, ela é completamente gratuita. No entanto, ela ainda oferece bolsa para alunos, assim, e eles têm essa equidade. Metade da empresa praticamente é formada por devs mulheres, metade é praticamente formada por homens, assim. Quem tem interesse, sendo mulher, eles não vão lhe dar discriminação nenhuma por isso, vão realmente analisar seu currículo. E a Levagon, eles dão 15% a 20%, mais ou menos, de desconto, porque a Levagon é paga, no bootcamp deles, se você for mulher, porque eles querem realmente mudar essa realidade de alguma forma. A modalidade bootcamp é para quem quer mudar de área, assim, tipo, eu faço engenharia elétrica, não recebo uma base muito boa de programação em engenharia elétrica, procurei um bootcamp nas férias. É um curso, um intensivão de 3 meses para lhe jogar para o mercado de ciência da computação. Bem legal a modalidade. Para quem quiser conhecer, tem essas duas que também tem esse engajamento com as mulheres. A Vale foi uma das meninas que me falaram que ela tem uma inclusão boa também. Tem vários programas assim que algumas mulheres trabalham. E a Accenture foi o Slime, que me falou, foi da trajetória dela, que ela conheceu, de pessoas que ela conhece, não minha. O Slime, me fala aí o projeto que tu contou da Accenture. Isso, Alana. Ano passado, a Accenture abriu um processo de seleção de estágio exclusivo para mulheres, tanto de engenharia elétrica como de ciência da computação, né, tecnologia de uma forma geral, os cursos afins também. E aí, não era... o objetivo da seleção era justamente incluir mais mulheres, né, no quadro de funcionários futuramente, porque eles estão pensando em aumentar, deixar mais equilibrado, né, o número de colaboradores homens e mulheres, de funcionários homens e mulheres. Uma iniciativa bem legal deles. Inclusive, uma amiga minha participou da seleção e hoje é estagiária. Legal. Pode passar para o próximo slide. Então, a Nubank, eu resolvi começar com ela, porque a base dessa empresa, ela foi construída nisso. Então, foi muito natural para eles ter esse comportamento de acolher as mulheres e tal. Isso foi uma frase que eu achei no site deles, não assim, especificamente para mulheres, mas eles fazem questão de pregar isso em todo momento. Que construir times fortes e diversos é um objetivo deles, pois só com pessoas de todos os tipos é possível criar produtos que ajudam a solucionar os problemas de todos os brasileiros. Faz muito mais sentido, né? Você entender todas as realidades para você poder solucionar um problema para todas as realidades. Por isso que essas empresas crescem mais. Porque é lógico, assim, não teria sentido uma pessoa que não vive aquela realidade tentar resolver um problema daquela área. Então, a Forbes, eu disse que ela... a Forbes, Lavelle. A Nubank, eu disse que ela começou com a base nisso porque ela foi fundada por 3 pessoas, um colombiano, um americano e Cristina Junqueira, que é essa moça grávida que está na capa da Forbes desse ano. Primeira mulher a sair grávida na capa da Forbes. Ela é uma brasileira que fundou o Nubank, né? E hoje em dia o Nubank é o maior banco do mundo digital, assim. E para a gente ver, assim, que mulheres que realmente põem a cara a tapa e conseguiram, então, para a gente se inspirar e poder ir lá também, tentar ser como elas. Então, a base da empresa ela já é toda diferente, consequentemente, eles já vêm com vários projetos assim. O Slane me contou desse Yesh Codes, que é o que a amiga dela fez parte, né? Que a amiga dela fez o processo seletivo. Foi da Accenture. Foi da... O Nubank foi outro já, né? Que você tinha achado? Foi mal. Nervoso, gente, é normal. Aí, esse daqui é outro projeto que eles fizeram em 2019, para selecionar, contratar mulheres engenheiras de software. Então, se eles fizeram em 2019, creio eu que em 2020 e em diante eles vão continuar com essas iniciativas. Essa imagem, na verdade, eu consegui no site, eu vou disponibilizar para vocês o site, o link que tem vários depoimentos. Eles fazem questão de colocar à frente o depoimento das pessoas que trabalham lá, a realidade delas dentro da empresa.
eu pesquisei nela, ela deixa bem claro assim que 43% da empresa é preenchido por mulheres em todas as áreas e em todos os cargos. Ou seja, você, além de entrar nessa empresa, você tem que realmente procurar esse dado. Eu vou conseguir subir de cargo nessa empresa? Porque isso é uma coisa importante também, isso é uma outra realidade assim que as pessoas não. E uma última coisa, eu fiz questão de colocar a foto dessa mulher grávida, porque é um fato que as empresas às vezes cortam. Ou por a mulher querer constituir família, eles querem que ela fique viajando e não perguntam isso na entrevista, então nem faz entrevista para a mulher, porque acha que ela não vai ter essa disponibilidade. Ou de associar a gravidez a uma coisa como se ela não fosse ter tempo. Deixa que tem vários depoimentos delas explicando que, assim, o ato de você ser dona do lar e você conseguir fazer toda essa administração de uma criança, de tudo, lhe ensina a gerir melhor, tá entendendo? Então isso é só um ponto a acrescentar, assim, no final das contas deveria ser visto como um ponto positivo, e ela, orgulhosa da sua gravidez, postou para Forbes grávida. Pode passar para o próximo slide. A Levagon, que é a escola que eu fiz parte, eu fiz questão de trazer para vocês, porque desde o meu primeiro dia lá, eles faziam questão de colocar que é crime você discriminar, seja por região, seja por ser mulher, ou por gênero, ou por qualquer coisa, eles fazem questão de deixar essa política bem clara na empresa. A Levagon, ela é de origem francesa, é a maior escola, o maior bootcamp do mundo. Eles têm 3, eu acho, sedes no Brasil. Muito bom curso, e para quem não quiser fazer o curso ou queira trabalhar lá um dia, super indico. A empresa é maravilhosa, super receptiva, e assim, é uma política base deles. Então vocês vão encontrar essa receptividade como lei, como norma, em todas as unidades do mundo. Então vale a pena também deixar esse nomezinho guardadinho aí. E tá aí os dados, eu vou passar para vocês depois dos sites, porque aí vocês olham mais informações como queiram. Os cursos que eles oferecem e tal. Próximo slide. Pronto, a Apple. Menininha dos olhos de muita gente que faz engenharia elétrica. A Apple, essa imagem que eu coloquei aqui, diferentes juntos, é um link deles só e somente falando sobre a equidade de gênero dentro da empresa deles, porque eles fazem questão de visar isso a esse ponto, assim, de colocar uma página só para você pesquisar. Fique à vontade, você quer encontrar qualquer informação sobre isso da empresa, tá aqui. Isso é importante, gente. Vocês vão sentir no dia a dia que é muito mais confortável estar numa empresa assim, como eu já disse. Aqui eles mostram um gráfico sobre... Minha tela tá péssima, eu acho que é a internet. Mas eles mostram um gráfico sobre mulheres na Apple. Ou seja, aquilo que eu disse a vocês, eles sabem que isso é um problema que existe na empresa. Porque vocês estão vendo que os números nunca chegam a 50%, assim, estava muito abaixo. No entanto, eles estão tentando resolver. Essa diferença de gráfico aqui que vocês estão vendo é que acima é o gráfico de mulheres contratadas mais novas do que 30 anos. Porque eles dizem que tem muito mais facilidade de contratar, porque às vezes as mulheres não aplicam, sabe, para a vaga. Tem muito mais facilidade de contratar mulheres menores de 30 anos, porque elas aplicam mais para a vaga. Tem isso também, tem uma pesquisa dizendo que homem é muito mais cara de pau, ele não tem nem todos os itens que são pré-requisitos para a vaga, mas ele aplica, ele tenta. Por isso, às vezes, que tem, sabe, um número tão gritante. A gente tem que meter a cara mais a tapa também, às vezes, e entender que se joga e deixar um pouquinho de lado o medo de ser julgada e tal, porque a gente se cobra muito, às vezes. Então, tá aqui os dados, porque a partir da nossa geração, a gente tá vendo a diferença. Na geração da minha mãe, isso era menos comum. Por isso que vocês veem essa disparidade, assim, de mulheres que estão na área e são mais velhas do que 30 anos. Se agora é 20% das mulheres na tecnologia, imagina como era há 10 anos atrás e por aí vai, né? Próximo slide. Esses são depoimentos de mulheres que trabalham na Apple. Por que é que eu fiz questão de pegar isso? Porque se vocês olharem, cada uma tem um cargo, e todos cargos altos. Claro que tem muita mulher abaixo, claro, mas elas conseguiram subir.
Então, isso é uma coisa importante, assim, para a gente frisar, né? É uma empresa que eu posso entrar e que eu sei que eu tenho um futuro dentro daquela empresa. Eu não vou estar sempre sendo escanteada daquela promoção para o resto da vida. Olhem isso antes de entrar numa empresa. Próximo slide. A última empresa que eu trouxe foi a PicPay. Creio eu que seja a última. Eu acho que é a última. Essa empresa, eu ouvi falar numa dessas reuniões do I3E, num desses coffees e webinars, enfim. Não foi do I3E da nossa faculdade, mas foi uma menina que ela trouxe, ela é engenheira de software, e ela falando assim, ela é engenheira de software, mas ela trouxe para discussão a área de engenharia mecânica, a área de engenharia elétrica, porque ela fez questão assim de passar a limpo o que estava acontecendo no mercado, e trouxe depoimento de vários amigos dela, enfim. Ludmila Bela Cruz, o nome dela, ela incita as pessoas a seguirem ela no LinkedIn e pesquisar sobre, porque ela é super solícita com todas as informações da área, como ela chegou até aí. E ela falou que o PicPay era o menino dos olhos dela, e eu fiquei, tipo, interessada para pesquisar mais sobre a empresa, porque se uma pessoa tão pé no chão, assim, uma mulher negra que está na área de tecnologia fala tão bem da empresa, né? E eu vi, assim, que eles são extremamente inclusivos também, gente. Fazem 1001 políticas, tanto para tentar a contratação de estudantes para lá, quanto para depois de formados e tal, de mulheres negras, enfim, eles promovem uma super integração dentro da empresa. O setor deles eles têm um setor bem divididozinho. Eu participei de outro webinar com eles, mostrando como era a parte de... Fugiu a cabeça agora. Aquele pessoal que faz a contratação e tal, que tem os psicólogos e tal, essa parte da empresa. Super organizada. Eles fazem questão de enxergar cada probleminha que tem dentro da empresa, porque eles acham que isso é um atraso de tempo, quando tem problema dentro da empresa, e tempo é dinheiro. Então, eles visam isso como um problema, realmente é um problema. E vamos tratar. E assim, além de ver essa parte que eles têm recursos humanos, e que eles têm uma equipe de recursos humanos muito boa para lhe apoiar lá, desde o momento que você entra até a parte que você está lá dentro trabalhando, tem esse cuidado de gênero, tudo. Eles fazem várias... como é o nome? Eles fazem várias campanhas para ajudar o próximo, para essas questões sociais, assim. Então, é uma empresa super engajada, é uma empresa que vale a pena você pensar em trabalhar lá, porque vai lhe dar conforto, assim. Tem que olhar o todo, para ver se não é também só uma propaganda, assim, de a gente é uma empresa inclusiva e às vezes nem é, sabe? Vocês têm que ver qual é a filosofia da empresa, assim, se eles realmente pregam essa coisa de tanto de igualdade de gênero, quanto tentar acolher as pessoas e prezar mais por esse conforto no trabalho. Eu trouxe esse Mães da Favela, que é o último projeto deles, da quarentena. Eles estão fazendo agora, que já está em 18 estados, e eles atenderam a 20 mil mães, que são donas, a única pessoa na renda da família, que eles estão ajudando com bolsa, junto com essa CUFA, que ela é a unidade... Dá uma coladinha aqui. É Central Única da Favela, que é uma organização para tentar ajudar a favela como um todo, e eles se engajaram nisso, entendeu? E nem tem tanta propaganda disso. Olha, veja como o PicPay é uma empresa boa para você trabalhar, uma empresa confortável. Não, porque você tem que olhar, que é um todo, sabe? Eles pregam isso, mas tem toda aquela cultura, então não é propaganda enganosa, sabe? Tinha um Mães da Favela e tinha outro, que eu não tô lembrando agora, mas sim, eu não sei se vocês viram, mas o PicPay tá engajado em todas essas lives que todos os cantores estão fazendo para doação. Sempre é o PicPay que tá à frente. Então, assim, é do que eu disse, procura a filosofia da empresa, porque não adianta vocês verem propaganda de uma coisa isolada, de um fato isolado que aconteceu na empresa, e não ser realmente a filosofia de vida deles, e vocês entrarem e se decepcionarem lá. Passa o slide, amiga. Mas eu acho que Alana, só para eu problematizar um pouquinho, né? Como sempre, quem me conhece sabe que esse é o meu papel no mundo.
É muito importante a gente falar dessas empresas que fazem essa campanha, mas também é importante a gente lembrar que a equidade de gênero ela está como uma meta, está como um objetivo da ONU, na agenda da ONU, Agenda 2030, ou seja, está como meta alcançar a equidade de gênero nas empresas. Então, não é só porque as empresas são boazinhas ou porque elas querem ajudar as mulheres, é porque realmente não faz sentido, como a gente apresentou, pelo menos espero que vocês tenham entendido isso, não faz sentido nós mulheres estamos recebendo menos, não ter incentivo para estar no mercado, não é incentivo, ter um mercado tão hostil que expulsa a gente. Então, também vê isso, que por mais que uma empresa que a gente vá trabalhar não seja tão bacana, tenha tantos projetos, mas é um direito da gente, não faz sentido a gente ser excluída por ser mulher, então bater o pé e fazer, tipo, lutar pelo lugar da gente, que é qualquer lugar. Então, como já teve milhões de mulheres que vieram antes da gente, para a gente estar onde a gente está, ter esse papel, a gente também vai ser para o futuro. Então, por mais que uma empresa seja hostil, que a gente esteja numa posição que não seja tão confortável, mas que a gente também possa se impor, lembre disso, que a gente tem que se impor, tem que lutar pelo lugar da gente, que a gente é profissional como qualquer outra pessoa, e que não só procurar, né, assim, não focar só nessas empresas, mas tentar levar essa visão para o geral, para as outras empresas também. Quem sabe a gente não alcança isso antes de 2047. Eu trouxe para vocês algumas empresas que, assim, eu pesquisei muitas empresas durante a minha vida, porque eu sempre gostei da área, né? Então eu sempre fui atrás. Eu trouxe, assim, a lista que eu tinha feito de empresas que eu realmente vi durante anos, que elas tinham esse comportamento, né? Porque era o meu tema, trazer essas empresas que são assim. E eu acho também que se essas empresas fossem mais, assim, as pessoas valorizassem, colocassem isso como um pré-requisito, e essas empresas que não têm política, assim, fosse perdendo candidato bom por conta disso, eles iam começar a se sentir tocados também, sabe? Mas é verdade o que a Mariane disse, vocês têm que ir realmente, bater o pé e permanecer. Todo mundo vai ter que passar, por mais que queira chegar em alguma empresa boa, tem que passar ou por um projeto ou por uma empresa que você não se sentiu tão confortável, ou a empresa confortável vai ter uma pessoa ali no meio que você vai ter que enfrentar aquilo de alguma forma. E eu tentei trazer, assim, exemplos de mulheres fortes, e como uma mulher que apareceu na Forbes, a fundadora do Nubank, que ela encontrou uma realidade que ela não estava conseguindo, e ela criou a empresa dela. Aquela coisa de você escolher suas batalhas, né? Ela não encontrou empresa naquele porte, então ela criou a dela e disse, não, aqui dentro a minha empresa vai ser diferente. Então, assim, você batalhar e a partir disso você separar e aplicar essas teorias que a gente tem tentado se proteger a vida inteira contra elas, né? Vai. Eu queria só comentar isso que a Alana falou sobre a capa da Forbes, né? Quando a Alana me falou sobre a história da Nubank, que eu não conhecia, eu fiquei, caramba, ela realmente botou a cara no sol, assim, porque a gente fez uma reunião antes e conversou sobre isso, né? Que não, eles nem perguntam se a mulher, para fazer entrevista com a mulher, já exclui ela antes da entrevista, imaginando que ela vai engravidar, que aí ela vai ter a licença maternidade, aí vai, enfim, nem leva em conta a possibilidade dela fazer a entrevista. Aí eu, caramba, se tem empresas que não ignoram totalmente a mulher só porque ela vai engravidar, aí vem aí, tá, a mulher tá aí na capa da Forbes, uma grande referência, grávida, dona de uma grande empresa, e pronto, eu fiquei, caramba, meu amigo, não podia ser melhor, entendeu? Ela botou Ela a cara, pegou o ponto mais crítico, assim, foi tanto que ela foi a primeira mulher a pousar grávida, né? Ela pegou isso para discussão. Foi muito legal. E eu estava pensando aqui, quando eu estava falando, que como essas políticas, tanto na base, como na empresa, na universidade, são importantes, né? A gente está o tempo todo levando em conta essas batalhas, né? A gente está sempre lutando com isso. Eu fiquei pensando, no meu ensino médio não, no fundamental,
da galera que está formada, dos meus amigos. Eu acho que eu sou a única engenheira ou pessoa da área das exatas, de todas as minhas amigas, porque a maioria é física e nutrição e medicina. E eu fiquei, caramba, eu sou a única engenheira, a única pessoa que é a doida que decidiu seguir essa área. Ou então, eu sou a doida do ensino médio que quis vir para fazer elétrica na UFCG. Ou então, eu sou a doida que fica fazendo um monte de atividade no meio de homens. Então, eu passei a vida todinha com isso, que, tipo, realmente eu sou a doida mesmo de estar enfrentando isso, de estar enfrentando uma coisa que, teoricamente, não deveria estar aqui, né? E queria destacar, né, o quanto é importante. Eu convidei meninas de ensino médio para estar aqui também, acho que tem gente aqui, porque eu queria que elas vissem que é possível, que se você tem interesse em seguir nessa área de tecnologia, você vai encontrar problemas, mas você também vai encontrar soluções, e você vai encontrar mulheres que estão dispostas a lutar com você, né, que vão estar ao seu lado, que o I, ele faz isso perfeitamente. Eu me sinto muito bem quando estou com as meninas do I, quando eu conheci, porque a gente forma uma cadeia, né, de incentivo, a gente sempre está levando discussões, uma fortalece a outra. A gente fez uma websérie, né? Uma websérie do Elas Narrais, acho que algumas pessoas acompanharam, e viram depoimentos também de grandes mulheres que são referências, inspiraram a gente de alguma forma, né? Então, eu espero que vocês sejam inspiração na vida de outras meninas, que a gente, aos poucos, vá mudando esse cenário um pouquinho. E é isto. É isso, pessoal. A gente agradece, né, a paciência de vocês, a disponibilidade de ficarem até o final. E quem tiver pergunta, pode colocar no chat. Foi, Matheus, eu lembrei também da empresa de Clarinha, que é a... Vou falar agora. Como é o nome? Bilebs, que é também para incentivar a participação feminina, só que desenvolvendo empresas, né? Se não me engano. Uma aceleradora de empresas. Isso, é muito legal. Clarinha é outra grande referência para a gente. E Sara comentou aqui, né? As únicas amigas de exatas que eu conheci no curso. Pois é, meu filho. Exatamente. Eu também. Eu estava lembrando aqui que eu falei que para mim sempre foi natural, mas eu fui a primeira mulher da minha família, a primeira pessoa, na verdade, da minha família a mexer com tecnologia, porque todo mundo sempre fez medicina, enfermagem, ninguém foi para a área de engenharia elétrica, não tem ninguém, assim, fui a primeira também. Então, assim, eu fico refletindo do exemplo das meninas que saem das suas cidades, Larissa mesmo, ou Mariane, que disponibiliza aí para o outro lado do mundo, praticamente, para poder lutar pelo sonho que elas têm de se formar e de trabalhar em projetos lindos e tal. Vou falar agora aqui que eu sou a primeira menina, eu também fui a primeira menina da minha família a ingressar em curso de exatas. A minha irmã que fazia enfermagem, a minha mãe fez fisioterapia, a minha avó enfermagem. Então, eu fui aqui pro extremo, foi assim. E ainda tive que meus pais para me dar em apoio, porque se não fosse o meu apoio deles, seria um pouco mais difícil também. Eles sempre falam, Lidia, tu é dessa área mesmo, é isso mesmo que tu tem que fazer, e tu é a cara mesmo. É muito importante. Pode falar, Mari. Eu queria fazer só 2 comentários em relação à apresentação das meninas. O primeiro é quando a Alana apresentou os dados lá da Apple, que poucas mulheres se candidatam para a vaga, né? E eu já tinha lido um artigo sobre, que é muito triste isso, porque nós, mulheres, a gente se sente intimidada. Normalmente, né, fizeram um estudo, que as mulheres elas só se candidatam para as vagas se ela tiver 100% dos pré-requisitos, enquanto os homens, se tiver 50%, eles já se candidatam. Então, assim, é um reflexo que nós mulheres, além de mostrar
que a gente é boa, né? A gente tem que mostrar que é melhor. A gente não coloca, não é posto pra gente que a gente pode aprender ou tal. É tão hostil assim já o meio, espero que mude. Mas a gente sempre tem que estar mostrando que é a melhor. Então, tentar quebrar isso também. Não necessariamente a gente precisa ter todos os pré-requisitos, né? O requisito lá da vaga, a gente também pode tentar e melhorar durante o processo. E outro ponto é que, quando as meninas falaram, né, a questão da importância de ter mulheres no mercado, no meio da tecnologia, eu não sei se vocês lembram, tem coisas que passam batida, a gente nem percebe nisso, mas eu não sei se vocês lembram que um tempo atrás, porque foram tantas coisas esse ano, né, que às vezes passa batido, mas foi preciso fazer um projeto de lei para... em relação ao assédio que as assistentes virtuais estavam tendo. Tipo, é um cúmulo absurdo como é que uma voz eletrônica, por ser feminina, estava sofrendo assédio. E foram fazer um estudo, né, por que isso tudo, por que a assistente virtual era uma voz feminina e tudo mais. Aí ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. Porque não tinha uma mulher, porque foi desenvolvido por homens, porque a equipe era toda masculina. Então, por ser assistente, por ser visto assim como o ajudar, que é um papel feminino, colocou uma voz feminina, mas chegou ao ponto de estar um assistente virtual, o cúmulo do absurdo, está sofrendo assédio. Tanto que o Google, ele tá para, não sei se já bloqueou, mas tipo, palavrões, frases obscenas e tudo mais. A gente tem vários assistentes virtuais, tem da Amazon, tem da Apple, tudo, e eram vozes femininas, e ninguém nunca tinha pensado em fazer uma voz masculina. O porquê que só cogitar a voz feminina? Isso é um reflexo desse cenário, que tem tão poucas mulheres na tecnologia e não pensam nisso. Tenho certeza que se uma mulher estivesse na equipe, teria parado para pensar nisso. Mas não, e a gente chegou num ponto de um assistente virtual sofrer assédio. É aquilo que a gente tinha comentado, né? Que você não tem como ter noção de todos os problemas e se você não tiver todas as realidades na equipe, não procurar entender todas as realidades daquela equipe. E isso que Mariane falou, das mulheres não se candidatarem e tal, que eu tinha comentado, quantas vezes vocês já se sentiram na posição assim de ter que provar que vocês sabem de alguma coisa? Ou, tá entendendo? Assim, gente, é o cúmulo. Você não precisa provar. Por que o amiguinho do meu lado não tem que provar também? Tá entendendo? Que ele sabe de alguma coisa para ele ter voz naquela mesa e naquela reunião para falar alguma coisa. É por isso, então, já é reflexo da gente colocando preconceito na gente mesma. Eu vou ter que provar naquela empresa que eu sou muito boa, então não vou nem me candidatar, porque, né, então não posso aprender lá dentro, como ela tinha falado. Que seja desconstruída essa ideia com o tempo, né? Eu vi uma vez uma entrevista de uma mulher que ela falava assim, que no ambiente, né, de desenvolvimento de tecnologia, de inovação, é um ambiente inovador em si. Para desenvolver inovação, você tem que errar, né? E construindo as ideias e construindo as soluções. E que quando a mulher está no time, geralmente ela é a única, por ser a única mulher, ela fica esperando o momento certo para errar. Porque ela sabe que se errar antes de todo mundo, podem falar, ela errou por ser uma mulher, enfim. Isso me marcou muito, porque eu sinto muito isso. Às vezes eu fico esperando o momento certo para fazer certas observações, para me posicionar, enfim, porque eu acho que o ambiente é bem mais difícil, assim, quando você está sozinha, né? Só comentando, né, o que Beatriz falou aqui, eu também estagiei na Energisa e, velho, eu sei muito isso. Eu lembro, eu era a única mulher no meu setor. Na verdade, eu não era a única, porque tinha outra mulher que era da parte administrativa. Pronto, era eu e ela. Então, eu era a única estagiária mulher no meio de vários homens. Gente, vocês não têm noção do quanto era difícil ter que estar sempre provando realmente isso, entendeu? Porque eu fazia o técnico de eletrotécnica na época e às vezes dava um problema lá. Eu trabalhava com manutenção e dava um problema lá no equipamento. Aí eu ia consertar, né? Tá, eu sabia fazer aquilo ali. Não precisa, vou chamar fulano para vir consertar para você.
Não preciso, gente. Meu técnico em eletrotécnica, se tem uma coisa que eu vou saber, é mexer nesses fios. Aí, não, mas fulano faz. Não, não pegue essas caixas, não. Não precisa não que eu peço por mim trazer. Ah, não faça isso, não. Era o tempo todinho, como se tivesse, tipo, não, você fica aqui, sentadinha no computador, que a gente resolve isso. Mas eu tive a sorte de... O meu chefe, realmente, ele me incentivou a fazer engenharia elétrica, porque ele sempre, como o Slane falou, né, a gente tem que sempre saber o momento certo, ou então tem que mostrar que é muito boa nisso. E eu sempre me preocupei com isso, né? Eu disse, não, eu tenho que estar sempre mostrando que está tudo feito, que está tudo certo, que eu estou melhorando, enfim. E ele realmente via isso e sempre me incentivou a fazer engenharia elétrica. Inclusive, ele foi uma das pessoas que me incentivou a vir para o UFCG. Então, Bia, como você falou, né, ele incentiva você a fazer medicina, porque realmente eu sei que existem inúmeras pessoas que vão incentivar você a fazer, a ficar com coisas mais delicadas, que talvez não acho que você tenha o domínio, ou às vezes não, porque é bonitinha, não sei o que, essa daí não pode mexer em coisa de homem não, né? Não trabalha com, não bota a mão na massa e tal, isso é muito recorrente nas empresas, principalmente quando você é uma estagiária, aí é que piora tudo, porque você é muito nova, é bonitinha, é novinha, tá tudo ali, não mexe nada não, porque senão vai acontecer alguma coisa, você não sabe mexer, você não tem propriedade para falar nada. Então, eu realmente espero que você não... É difícil, às vezes, ignorar certos comentários, certas coisas que a gente passa dentro da empresa, mas supere isso. Só você sabe a capacidade que você tem de seguir essa área. Se você quer realmente engenharia de produção, faça engenharia de produção e volte lá para a empresa para trabalhar lá e mostre que lugar de mulher onde ela quer, que você quer estar ali, estudou para isso, estar ali porque você tem capacidade para isso, entendeu? Você não vai abaixar a cabeça e, não vou fazer não, acho que ele tem razão, que muitas vezes as meninas fazem isso, né? Baixa a cabeça, diz que tem razão, que talvez não seja a área, enfim. Eu queria dizer isso a você, que realmente não abaixa a cabeça não, e não aceite certos comentários. Realmente, se for algum chegar a ser assédio, se chegar a esse ponto, tem o pessoal da RH, que pelo menos deve estar preparado para receber esses comentários. E é isto. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham absorvido alguma coisa da apresentação. A ideia é mostrar que existe essa questão, né, esse problema, essa problemática de gênero no meio da tecnologia, que é difícil, é hostil, mas que a gente está tentando. A gente está lutando para gerações, né, que está vindo atrás, para tentar ter um meio aí mais confortável. E vamos continuar lutando, né, tentando. E falar isso, façam o seu nome, né, dê sua voz, coloquem a cara a tapa, não vai ser fácil, mas a gente consegue. Se vocês realmente gostarem disso, a gente tá junto, vamos nessa. E alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa, algum ponto? Pode falar, ligar o microfone, fica à vontade. Gente, vocês falem, porque senão a gente vai passar a noite todinha aqui falando, viu? E da forma mais natural desse mundo. Eu vi que Tâmara comentou. Também tem isso que Larissa puxou aí, então, falando mais para as meninas mulheres que se sentirem em algum momento desconfortável, que não estejam tão desestimuladas, não sei, não se sintam convidados, pode falar com a gente, eu falo isso em nome do UI. Nós do UI, a gente está, né, com a bandeira levantada na questão da equidade de gênero. Eu participo há um longo tempo, então se alguém quiser falar, conversar sobre isso, estou totalmente disponível, amo sou e tudo para mim. Então é isso, vamos todas juntas lutar por um mundo melhor, né, mais igual. Então é isso, gente. Alguém tem algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Se tiver, pode ligar o microfone. Boa noite.
A gata Salles. Primeiro eu queria parabenizar vocês. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu já conheço todo mundo que falou aqui. E vocês realmente são incríveis. E o trabalho de vocês também são muito incríveis. Eu queria só falar ter um comentário sobre tudo isso. É que pra gente ter noção do quanto isso é grave, a gente tira até pela esse match aqui, essa conversa. De 35 pessoas que estão conectadas, apenas 7 são homens. Então quer dizer que, tipo, poucos homens são abertos a esse discurso de entender a igualdade de gênero num cenário de ciências exatas ou qualquer outro cenário que seja. Eu acho que é tão importante quanto as meninas participarem, quanto os meninos também. Porque é aí que nasce a igualdade, é a gente sabendo, vendo o lado das meninas, ver o que elas passam, o que essas mulheres passam e começar a entender que esse cenário é aberto para todo mundo tem a mesma capacidade, todo mundo passa pelo mesmo conhecimento, todo mundo paga a mesma coisa, então todo mundo deve saber, tem a mesma capacidade de ocupar um cargo. Então, por que essa diferenciação? Por que tem tanto isso, né? Então, é um dado histórico, né? Essa diferença vem desde lá de Atenas, onde as mulheres eram obrigadas a ficar em casa, esperar seus maridos, coisas desse tipo, que hoje em dia não se aplica mais. As mulheres têm voz, são inteligentes, são capazes de tudo, então, tipo, era mais assim um comentário para atrair mais homens para acordarem para a realidade. Eu já tive alguns discursos com alguns meninos do curso, por exemplo. Não sei se fala que não tá meio ruim, né? Já pra ouvir. Tá? Já teve algumas discussões com meninos do curso de elétrica, por exemplo. Inclusive eu e Thaís descascamos vários meninos nesse curso um dia, porque eles não... É tão incrustado isso em algumas pessoas que acaba ficando levando como uma coisa normal do dia a dia. Isso não é normal. A gente tem que fazer intervenções como essa para as pessoas entenderem que ser diferente, assim, ter um tratamento diferente não é normal. Não é normal você ser assediado, receber comentários de professores, por exemplo, do curso ou de qualquer outro lugar, por você ser mulher, por coisas desse tipo. E também é tão importante quanto isso desmistificar o conhecimento do feminismo para algumas mulheres, principalmente as que estão entrando agora na universidade, porque muitas delas tratam isso como normal devido à cultura e devido ao cotidiano delas. Por exemplo, teve um caso que aconteceu na minha turma, que um professor desnecessário, eu até já contei a algumas pessoas, não vou citar os nomes, né? Um professor desnecessário teceu um comentário bem machista com uma menina e ela concordou com ele por estar na aula dele e por, não sei se ela concordava com a mesma ideologia que ele. E eu comecei a retrucar eles dois para eles entenderem que, tipo, não é esse o caminho para a gente encontrar uma igualdade. Não é você aceitando calado, é você se manifestando mesmo, dando sua voz. Eu sei que a gente tem medo. Se tiver medo, tem outros métodos de fazer denúncias ou fazer coisas desse tipo, mas o importante é realmente não ficar calado. Falou tudo, viu? Eu queria só ler os comentários aqui que Tâmara falou aqui, logo no comecinho, que ela estagiou na Concerne da cidade dela e também era a única mulher em todo o prédio. Realmente o sentimento de ser inferiorizada por ser do gênero feminino é real, recorrente e muito triste. Sara falou aqui, né, que ela foi grata na UI, no início do curso, teve um momento de desconforto em relação a isso, e uma amiga tinha conhecido no UI e me colocado no grupo. Eu lembro de Sara. Foi, inclusive, eu que pedi para colocar ela no grupo. Foi logo quando criaram o grupo dos feras de elétrica. E aí a galera tava conversando, tudinho, e simplesmente chegou uma menina desesperada
eu não sei se foi Sara ou se foi amiga dela, mas que estava se sentindo realmente desconfortável no grupo, pelos comentários, que, diga aí, tipo, primeiro contato com o curso, não tinha nem chegado aí à Universidade de Direito, e os próprios colegas de turma já estavam deixando desconfortáveis, não estavam se sentindo bem, não tinha meninas direito. Eu disse, não, peraí que você vai para o UI, a gente vai se unir em relação a isso. E aí estamos nós, né, juntos. Aí, ó, tá vendo? Só em ver outras mulheres já me senti melhor. E Claro. isso acontece muito, né? Oi. Quando eu vi esse comentário da menina, me tocou muito, que eu lembro que tu me puxou assim na reunião antes dessa conversa e fez, Lana, agora você tá tipo, entendendo que você tá procurando se engajar nessas conversas sobre a inclusão da mulher e tal. Acho que eu fazia terceiro período, eu tranquei uma cadeira porque um professor me assediou, assim, deixou claramente porque ele me olhava durante as aulas, e foi muito claro, assim, dava abertura para denúncia fácil. E em vez disso eu voltei chorando para casa, tranquei a cadeira e tal. É muito confortável você ver que, assim, você tem para onde correr, você tem mais pessoas lutando contra isso com você. Então, que essa reunião passe essa mensagem para vocês, assim, que vocês nunca precisem passar pelo que eu passei ou por que algumas meninas passaram meio que sozinhas, porque achavam que estavam sozinhas nisso. Pois é. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhum comentário, gostei muito dessa conversa, eu estava muito nervosa, mas depois eu vi que eu estava falando de uma coisa que eu gosto, que eu abraço, que é lutar por isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, as meninas, né, que estão presentes aqui, tenham se inspirado. E não saiam que a gente vai fazer uma fotinha para divulgar, certo? Então é isso. Então, gente, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, gostaria de agradecer às meninas. Acredito que encorajou muita gente aqui, esse papo. Foi maravilhoso. Queria agradecer também a vocês que vieram assistir.